Olá, olá, sou Walter Schenkel, sou advogado em Curitiba, especialista em planejamento sucessório. Quero conversar contigo sobre o seu planejamento sucessório. Tenho falado já em alguns vídeos sobre qual é o planejamento que eu considero mais eficiente, que é a formação de uma empresa onde você vai integralizar os seus bens imóveis dentro dessa empresa como capital social, cotas de capital social, e então doará essas cotas para os seus herdeiros. Mas fazendo a doação você terá total administração, você pode se arrepender, você tem uma série de cláusulas protetivas para você e para a sua esposa, ou para você e para o seu marido. E aí você pensa, bom, e se eu tiver um outro filho? Os meus pais tiveram a minha irmã caçula quando eu já tinha quase 10 anos. Nós já não imaginávamos ter mais uma pessoa na família. Pelo menos os meus pais não falavam nesse assunto. E de repente a minha mãe ficou grávida e a minha irmã nasceu 9 anos depois do primeiro filho, que era eu. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu tive um filho e quase 10 anos depois, quase 9 anos depois, nasce o segundo filho. E se eu tivesse montado o meu planejamento sucessório, pensando na existência apenas de um dos filhos, porque o outro ainda não tinha nascido? Então todas as cotas de capital social teriam sido doadas para esse filho. E quando nasce o segundo, o que fazer? Como fazer? Nesse sentido, existe uma cláusula protetiva chamada reversão, que é quando você, que administra a holding, pode chamar para si, no caso de falecimento de um dos herdeiros, ou no caso do nascimento de um dos herdeiros, de mais um herdeiro, você pode chamar para si todas as cotas ou parte das cotas. Então, no caso de nascimento, digamos que eu tenha doado 100% das cotas de capital social para o meu único filho. Quando nasce o temporão, ou nasce o segundo filho, então eu vou fazer a reversão de 50%. Eu vou chamar 50% das cotas para doar para o segundo filho. E aí ele estará protegido assim como está protegido o primeiro filho. Agora, em uma situação mais complicada, mais triste, você fez a doação para todos os teus herdeiros, para todos os teus filhos e filhas, e um dos filhos falece antes de você. Essa é uma situação muito triste. Mas pode acontecer. Quando há um falecimento, o que fazer? Essas cotas passam direto para os netos? Ficam para a esposa ou o marido do filho, da filha falecida? Não. Você pode fazer o chamado dessas cotas para você. Você vai administrar da maneira como você quer. Você pode, inclusive, colocar um tutor sobre essas determinadas cotas se os seus netos forem menor de idade. Tudo é possível fazer de acordo com as suas necessidades. Você não está preso a uma forma. Os especialistas em planejamento sucessório, eles olham a sua realidade e a partir da sua realidade montam o planejamento conforme você precisa.
Ao contrário da falta de planejamento, que daí aí o que sobra é apenas a obediência à lei. Não há muito mais o que ser feito. Por isso, pense no seu planejamento sucessório. Pense e faça. Procure um advogado especializado, alguém que trabalhe com isso, alguém que saiba o que está fazendo, para que a sua família fique em paz e segurança. Até mais.